vai ser a produção teórica do Álvaro Cunhal sobre a arte, que é para que é que serve a arte, no fundo, e ao serviço do que é que deve estar. No fundo, a grande questão que se põe é que uns defendem que a arte deve ser, digamos, independente, expressão que o Álvaro Cunhal também ele próprio recupera, mas dizendo que é isso. No fundo, é produzir arte só pela arte, como então se dizia, a arte pela arte, ou uma arte empenhada nas questões sociais. Álvaro Cunhal afirmava que a grande questão a discutir era a relação da arte com a vida. Álvaro Cunhal não punha em causa o valor estético de uma obra, mas queria considerar a atitude social que, através da obra de arte, se testemunhava e transmitia, digamos, a quem via a obra. O grosso da obra gráfica de Álvaro Cunhal, que nós conhecemos, foi produzido na prisão desde 1951, na penitenciária de Lisboa, até 59, dado que a fuga de Peniche se concretizou logo no dia 3 de janeiro de 1960. Os personagens são do proletariado predominantemente rural, representados em festas como o Carnaval, em arraiais e provérbios populares, à maneira de um grande pintor do século XVI, ali da Holanda, e muitas vezes em grupos de resistência, a organizarem-se, a avançarem e a enfrentarem as forças da Guarda Republicana. Nos desenhos queremos perceber duas tendências dominantes. Nos primeiros anos de 50, Álvaro Cunhal produz nos seus desenhos uma espécie de... as figuras que representa é através de uma espécie de um processo de negativo. Ele não faz um risco a contornar, por exemplo, o corpo das pessoas. O que ele pinta, digamos assim, é o fundo que está lá atrás, o chão, digamos assim, deixando na pintura que faz do que não pinta, fica uma espécie de negativo que é a imagem da pessoa. Na parte final dessa década de 50, que é o caso daquele desenho, por exemplo, os desenhos tornam-se mais precisos, com as figuras claramente contornadas por traços vigorosos e percebe-se que são feitos à primeira, digamos, não há emendas no traço, que é o sinal de grande desenhador, naturalmente. Naquela primeira fase, o tratamento da luz é determinante na composição. Na segunda fase, é a dinâmica dos corpos e a sua articulação em grupos e no espaço que, no fundo, produzem o desenho. Acentuando-se assim o sentimento de coletivo e a força e a determinação das ações representadas. Quase todos os desenhos, como aquele, percebe-se que há uma concentração do grande grupo num objetivo. Aquele é exemplo disso. Todo o grupo já está concentrado e já conflui para o confronto com a guarda que vem mais ao longe. Conhecem-se poucas pinturas de Álvaro Cunhal. Estão publicadas 8 reproduções de óleos, nenhum deles datado. Um dos óleos, que é uma mulher de perfil, é um dos tais que com aquele desenho são os únicos dois em que só há uma figura. Uma mulher de perfil parece recuperar o melhor do classicismo do Renascimento. Noutro, parece representar o arrastamento para a terra de um náufrago já morto, com mulheres em lamentação. Finalmente, num dos óleos, que parece representar a retirada de camponeses após um confronto com forças repressivas, com um homem cego por um ferimento em primeiro plano a centrar a cena. Outro é apoiado para poder andar. Outro homem vem já apoiado por outros dois para poder andar. E um outro é mesmo levado aos ombros por um companheiro. Álvaro Cunhal, nessa pintura, ensaiou, e é aquele em que se percebe melhor uma espécie de inovação dele, busca, ensaiou uma técnica herdada dos impressionistas do século XIX, de 1880, 1890. Na pintura, como nos desenhos, a maioria esmagadora dos personagens estão descalços, assim clarificando a origem social dos protagonistas da obra de Álvaro Cunhal. Por volta de 1976, foram entregues a uma militante do PCP de época 2 desenhos já elaborados com a indicação de que eram de Álvaro Cunhal.
Os desenhos foram entregues a Diniz Miranda, que os expôs numa das salas da sede local do Partido Comunista Português em Évora, que a Conselhia de Évora do Partido vai reproduzir numa edição de 100 serigrafias. É uma maneira de reproduzir aquilo muito bem. Vamos fazer 100 cópias, a realizar pela Cooperativa Árvore do Porto, que é talvez quem melhor faz estas coisas no país. Iniciativa que naturalmente se integra na comemoração do centenário de Álvaro Cunhal, e para o qual mesmo as pessoas de Borba estão convidadas a comprar um exemplar, que naturalmente serve de angariação de fundos para o partido, e que é caro, mas isto não proíbe ninguém de comprar, naturalmente. Vai custar 100 euros cada um. Onde é que eles estão? Podem ficar para os filhos, para os netos, como recordação, e daqui a 40 anos não valem 100 euros, valem aí 10.000 euros. Portanto, comprem embora que são baratos. Só antes de passar a palavra aqui ao João Oliveira, falava também aqui, se quisesse colocar questões ou opiniões, a palavra e tinha algum interesse. Mas esta iniciativa integra-se no quadro das comemorações do centenário de Álvaro Cunhal, que o partido vai levar por diante durante este ano, 2013. Há uma que eu queria destacar, porque ela é particularmente importante para aquilo que nós estamos aqui a fazer hoje. Que é a nota de que estas comemorações não têm como objetivo promover nenhum culto ao camarada Álvaro Cunhal, que ele certamente não aceitaria, nem tem nem tem nenhum objetivo de idolatrização ou de apologia da personalidade ou da individualidade da pessoa. E o objetivo é sobretudo, partindo daquilo que foi a vida riquíssima nas mais variadas dimensões do camarada Álvaro Cunhal, partindo da experiência da sua vida e do seu exemplo concreto de militante e dirigente comunista, de artista também, como já estamos a ver hoje, partindo sobretudo dessa experiência concreta, permitir alguma aprendizagem coletiva, não só para os militantes do PCP, mas também para muitos outros que, não sendo militantes do PCP, tomando contacto com estas comemorações, podem ganhar não só o conhecimento da história, mas sobretudo ganhar também para a sua vida diária, para a perspectiva diária que têm nos problemas com que são confrontados. E, portanto, essa perspectiva de aprendizagem e de intervenção política, social, também artística, é de facto o fundamento destas comemorações. E há uma primeira aprendizagem que fiz, é a compreensão de que o homem é de facto um resultado limitado de um processo muito complexo. É o fruto de um tempo, de uma época, de circunstâncias e de contextos sociais e familiares, mas também de contextos históricos. E de contextos históricos que transformam cada homem, cada ser humano, não num produto começado do zero. É um produto que resulta da parte do zero. É um produto que começa por se criar e por se construir a partir de algo que já foi aprendido, que já foi adquirido. A obra artística de Álvaro Cunhal, como o Manuel Branco já referiu, é uma obra artística que é literária, é também plástica, particularmente foi essa componente que o Manuel Branco mais referiu e que acaba por recordar para algumas das questões que eu vou referir, mas é também uma obra artística que tem uma expressão no ensaio, portanto, na reflexão crítica sobre a arte, sobre a cultura, sobre o que é a arte, para que serve a arte, o que é que reflete ou deixa de refletir a arte, o que é que está na base das decisões, das opções estéticas. Portanto, quando o artista decide construir alguma coisa, ele decide construí-lo com um objetivo ou sem objetivo, decide construí-lo com um objetivo, e esse objetivo é livremente definido ou está condicionado por alguma coisa. Essas reflexões sobre a arte, o que é a arte, o papel do artista e, sobretudo, a ligação da arte e do artista numa componente mais vasta, que é a componente social, a sociedade, é, ao fim de contas, o desafio que
que eu julgo que, mais do que a sua expressão artística, a sua expressão filosófica, acaba por comportar nesta obra da arte artística e sociedade. Aquilo que na literatura e também nas artes plásticas, o Álvaro Cunhal acaba por ser, enquanto artista, não está obviamente desligado destas concepções de fundo que o Álvaro Cunhal tem sobre aquilo que é a arte e o papel do artista na sociedade. E, portanto, aquilo que nós vemos, quer na literatura, nos romances que escreveu, nos contos que escreveu, também na própria tradução que fez do Rei Lear de Shakespeare, aquilo que vemos nas obras plásticas, na arte plástica, nos desenhos do Álvaro Cunhal, obviamente que são uma consequência daquilo que ele próprio entende que é a arte, aquilo que deve ser a arte e aquilo que deve ser o papel do artista na criação artística, e o papel que deve assumir na criação artística e o papel que deve assumir na sociedade enquanto artista. Há ainda uma outra que eu vou utilizar, que são duas cartas que Álvaro Cunhal escreveu a Abel Salazar em 1938, portanto ainda um jovem com 25 anos. Na altura, Abel Salazar é um conhecido e reputado médico e investigador, já na altura com uma projeção internacional, que se afirmou também enquanto artista amador. E o jovem Álvaro Cunhal, na altura com 25 anos, atreve-se a escrever duas cartas a Abel Salazar a propósito de uma exposição que tinha visto em Lisboa. Aliás, a segunda carta já é escrita em réplica à resposta que recebeu de Abel Salazar, atravessando-se com uma perspectiva que tinha já na altura da arte, daquilo que era o valor social da arte, em particular das artes plásticas, e atravessando-se com aquela sua perspectiva a criticar, de alguma forma, criticar no sentido, que não é o sentido pejorativo que tem, no sentido da crítica artística, relativamente àquilo que tinha sido o trabalho produzido por Abel Salazar.